do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa e de uma forma grandíssima. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva, irmão, se inscreva. Eu preciso de bastante inscritos no meu canal. Se inscreva, compartilhe e Deus te abençoe. Hoje eu quero chamar os senhores para a gente fazer uma leitura no livro de Êxodo. No hebraico, a gente pode chamar de Shemot. Vamos ler aqui em Shemot, ou no português que os irmãos conhecem, Êxodo, capítulo 1 e o verso 8. Êxodo, capítulo 1, verso 8. Vamos ler alguns versos. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conheceu a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ei, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligir com as suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pintom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava, tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Senhores e senhoras, eu quero hoje falar sobre três verdades que nos chamam a atenção. Faraó, ele usou três medidas para tentar impedir o crescimento do povo de Israel que estava escravizado no Egito. Três medidas foi tomada por Faraó. Primeiro ponto, quando o povo de Israel estava no Egito, que foi levado através de José, como os irmãos sabem a história, José, ao qual foi perseguido pelos seus irmãos, foi vendido, foi para o Egito. E através de José, a sua família toda foi para o Egito. Lá no Egito, essa família de José, os seus irmãos, cresceram, se multiplicaram, se tornaram um povo poderoso, um povo grandíssimo lá no Egito. E isso preocupou a Faraó, o novo rei do Egito que se levantou, que não conhecia José, que aquele primeiro faraó que recepcionou José morreu. Se levantou outro faraó que não conhecia José. E a multiplicação desse povo no Egito preocupou ao rei, conforme o texto diz aqui, ó. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, um novo rei no Egito que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Quer dizer, o povo cresceu no Egito, se tornou um povo tão grande que o novo rei do Egito se preocupou. Falou: esse povo pode criar-se uma rebelião e se ele se ajuntar para guerrear contra nós, ele vai nos vencer. E Faraó, esse novo Faraó, fez o quê? Vamos mostrar para eles, vamos fazer uma forma que eles se achem incapazes, que eles se achem incapacitados, que eles se achem frágeis, que eles não se achem poderosos. Então o rei do Egito fez o quê? A primeira medida que o rei do Egito tomou foi pôr o povo de Israel como escravo no Egito para fazer os trabalhos do Egito, as pirâmides, para que o povo amassasse barro, para que fizesse ali todo o trabalho de escravo no Egito. Observe bem no capítulo 1 de Shemot, de Êxodo, capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14 diz assim, ó: assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza.
quer dizer, o rei do Egito, fizeram o povo de Israel que cresceram trabalhar com dureza no Egito e que o povo se achasse fragilizado, mas não sabendo que eles eram um povo poderoso. Mas como Faraó fez com que ele se sentisse fragilizado, se sentisse um povo impotente, então Faraó começou com dureza escravizá-los para que eles amassassem barros, para que eles trabalhassem fazendo tijolos, pirâmides no Egito, com dureza, tomando ali chibatadas. Aí os senhores falam, pastor, não estou entendendo nada, deixa eu te explicar. O povo cresceu, preocupou a Faraó. Nos dias odiernos, a gente espiritualizando esse texto, o povo de Deus está se multiplicando sobre a terra. E quando a igreja está crescendo, isso está preocupando o inimigo, está preocupando os nossos governos que tentam paralisar o crescimento da igreja. Os governos começam a criar leis, ao qual essas leis venham desfavorecer o cristianismo, para que a igreja se sinta impotente. Os nossos governos querem que a igreja se sinta impotente, fragilizada, fraca. Mas o que eu quero te dizer que nós que somos servos de Deus, irmãos, temos que entender que Deus é poderoso, que Ele é grande. Não podemos se sentir, irmãos, fragilizado, fraco. Jesus disse, eu venci o mundo e vós também vencerá. A igreja é a maior potência na terra e às vezes a gente fica de cabeça baixa, deixando o inimigo nos fragilizar, nos escravizar. Quantos crentes que se sentem, irmão, escravizado pela opressão, pela depressão, porque nós somos potentes, porque temos Jesus e a igreja cresceu, e o inimigo quer nos oprimir, nos escravizar, mas irmão, erga a cabeça, a igreja de Cristo unida em oração e jejum é o povo mais poderoso da face da terra. Primeira arma de Faraó, escravizar o povo para se sentir impotente, sem força para pelejar. A primeira arma do inimigo para fragilizar a igreja é tentar nos mostrar que nós somos fragilizados, fracos. Primeira arma do inimigo é desânimo, tristeza, para que você fique em casa, desanimado, se sentindo impotente. Irmão, erga a cabeça. Somos unidos, um povo potente e poderoso para vencer qualquer batalha, porque Deus está conosco. Oh, glória a Deus. A segunda medida de Faraó para paralisar o crescimento do povo de Israel foi que matasse todas as crianças do sexo masculino. A gente vai ver aqui em Êxodo, capítulo 1, e o verso 15. Acompanhe comigo, Êxodo capítulo 1, verso 15. Primeira medida de Faraó para fragilizar o povo foi escravizar. Segunda medida, que as parteiras matassem as crianças do sexo masculino. Ok? Capítulo 1 e o verso 15, aqui mesmo em Êxodo. Vamos lá, ó. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o da outra Puar. E disse, quando ajudardes a dar à luz, quando as parteiras ajudassem a dar à luz, as hebreias e as virgens sobre assento, se for filho, matai, mas se for filhas, então viva. Quer dizer, a ordem do rei para a parteira é, quando vocês for fazer o parto, ajudar a mulher a gerar a criança, se for do sexo masculino, mata. Se for menina, deixar viver. Então, o faraó usou a primeira medida, escravizar. A segunda, que as crianças do sexo masculino, quando nascessem, que matassem. Mas as parteiras temiam a Deus e não mataram. Não mataram. Olha o que o texto diz. Capítulo 1, verso 17. E as parteiras, porém, temerão a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservaram os meninos com vida. Conservaram os meninos com vida, porque as parteiras temiam a Deus. Mas só que aí Faraó descobriu que as parteiras não mataram as crianças do sexo masculino.
Aí o que ele fez? Usou a terceira medida. Primeiro escravizar, segunda que as parteiras matassem no nascimento. Elas temeram a Deus, não mataram. Mas Faraó não desistiu de tentar bloquear o crescimento do povo de Israel. Foi fazendo o quê? Então no capítulo 1, de Êxodo aqui, capítulo 1, verso 22, capítulo 1, verso 22 diz: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascessem lançassem no rio, mas a todas as filhas guardassem com vida. A primeira tentativa de Faraó foi escravizar o povo. A segunda tentativa de Faraó foi que quando as crianças do sexo masculino nascessem, as parteiras matassem. Mas as parteiras temeram a Deus. Mas a terceira medida de Faraó foi ordenar as parteiras que quando as crianças nascessem do sexo masculino, jogasse dentro do rio Nilo para que morresse afogado. Mas as parteiras temeram a Deus, não jogaram as crianças dentro do rio Nilo. O que foi que elas fizeram? Pegaram Moisés, quando nasceu do sexo masculino, fizeram um cesto, betomaram por dentro, colocaram Moisés dentro do cesto e colocaram em cima do rio Nilo, para que não afundar, e o rio Nilo foi levando aquele cesto com um menino chamado Moisés, que hoje todo mundo conhece. Moisés, no hebraico, quer dizer tirado das águas. Quando as próprias filhas do faraó estavam se banhando no rio, viram aquela criança chorando dentro do cesto, tiraram das águas e elas próprias criaram. Então o faraó usou 3 medidas para frear o crescimento do povo, e todas as 3 medidas de faraó não deu certo. A primeira medida: quanto mais afligia o povo, mais o povo crescia. Segunda medida: quanto mais ele ordenava as parteiras que matassem as crianças, o povo crescia. A terceira medida: que as crianças fossem jogadas dentro do rio para morrer afogadas, mas a parteira não obedeceu. Então o povo continuou crescendo. Irmãos, nada vai parar o crescimento da igreja. Quanto mais matava os crentes em Roma, mais a igreja crescia. O inimigo não vai conseguir paralisar a igreja. O povo de Deus é um povo que vai crescer, crescer, crescer para a glória de Deus, porque Deus está conosco. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Está aí as 3 medidas de Faraó para frear o povo, mas o povo cresceu para a glória de Deus.